Felipe Luiz é ousadia, desvelada a escalação do Flamengo pro Enia. Vamos falar sobre isso, Vila no Mengão? Vamos falar também sobre Gabriel Brazão na mira do Flamengo. O Flamengo preparando investida pesada para contratar o jogador. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar. É dia de alegria, dia do Flamengo. Quem sabe não. Ganhar o Enia Campeonato do Campeonato Brasileiro, né? Ser Enia campeão, 9 vezes campeão e se tornar de forma legítima o maior campeão brasileiro de todos. Porque o Palmeiras ganhou 4 títulos tá aqui, ó, canetada do senhor Ricardo Teixeira, da CBF, né? E aí, pessoal, o Flamengo já finalizou todos os preparativos para a partida de hoje, às 9h30 da noite, entre Flamengo e Ceará. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo nervoso. O Flamengo precisa entender que o Ceará, o resultado, ele começa bom para o Ceará, então vai ter muita cera. É aí que entra a arbitragem também, o que eu pouco acredito que vai coibir a cera do Ceará, porque a arbitragem aqui do Brasil, infelizmente, atua dessa maneira. O lado bom é que tem essa regra aí dos 8 segundos, então, pelo menos com a bola na mão, o goleiro já tinha dos 6, mas não era contado, agora vai contar o árbitro. Mas tem que ter calma, tem que ter cuidado. Chance de gol vai ter. Não tem a menor dúvida que chance de gol vai ter. Agora, se vai fazer o gol, tem que ter eficiência na finalização, tá? Pelo menos eu penso dessa maneira. Ao mesmo tempo que a bola estará rolando, que a bola rolará no Maracanã, a bola rolará também lá no jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, porque eu mandei do Atlético Mineiro. Mas, cara, é focado na partida do Flamengo, tá? Minha galera, com 7 jogadores do Flamengo, a Conmebol divulgou a seleção da Libertadores 2025. A gente tem aí 7 atletas do Flamengo, um negócio impressionante realmente. Não tem o treinador, mas tem que ser o Felipe Luiz. Com o goleiro Agostinho Rossi no gol. Linha de 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Danilo e Léo Pereira. 4 homens de meio campo, Arrascaeta, Eric Pulgar, Sousa, Santiago Sousa do Racing, aquele que tomou a pancada do Rojo e não pôde jogar a partida lá no cilindro, e Carrascal. E no ataque, Flaco Lopes, Alejandro Martins, o Maravilha Martins do Racing, e Pedro, tá? Essa é a seleção da temporada da Copa Libertadores da América, com 7 jogadores do Mengão. Mengão emplacando 7 atletas, 7 jogadores. Realmente um desempenho muito bacana do Flamengo nessa competição, apesar do início difícil na fase de grupos, mas, cara, no final das contas, campeão é o Flamengo. O campeão não é quem fez 18 pontos na fase de grupos, que foi o Palmeiras, o vice-campeão, né? Pessoal, o Ninho do Urubu já está decorado com as novas fotos, né? Já foram colocadas as novas fotos das novas conquistas do Flamengo, da nova conquista do Flamengo, o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Inclusive, tá aqui o Danilo, ó. Tá lá ele junto com o Bruno Henrique. Tá lá o belga, rapaz. O Gilvan ainda conseguiu, o Gilvan, fotógrafo do Flamengo, desfocar o Danilo olhando do lado ali, rindo à toa. Ele ainda conseguiu o belga entre o Bruno Henrique e entre o Danilo. Isso aí, cara, é para concorrer a foto do ano, tá? Pelo menos na minha opinião. Fotaça tirada pelo Gilvan de Souza. E o próprio Danilo
Quando ele chega ao Flamengo, ele falou que se emocionou, né, em ver fotos no Ninho do Urubu, de conquistas ali do passado, e agora ele tem uma foto no CT Ninho do Urubu e coloca o seu nome para toda a história do Clube de Regata do Flamengo, um ídolo que o Flamengo ganhou com aquele gol que é um dos gols mais importantes dos últimos tempos, um golaço de cabeça, subiu 2,40 m, então não foi fácil, foi realmente incrível. Inclusive, voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencendo o Ceará hoje, vencendo o título hoje, né? Independente se venceu ou não o Ceará, tem uma chance de não ter que vencer o Ceará para ganhar o título, por mais que eu fale, não, tem que pensar no Flamengo. A CBF vai antecipar a rodada do Mirassol, até porque o Mirassol confirmou presença na fase de grupos, já estava confirmado na Libertadores, mas ontem confirmou presença direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América, vencendo o Vasco fora de casa por 2-0, rapaz. Eles venceram o Vasco, mais uma derrota. O Vasco chegou ao número de 18 derrotas no Campeonato Brasileiro, 45 pontos, né? E só não vai ser rebaixado porque já conseguiu uma pontuação aí grande, viu? Mas mais uma derrota de Fernando Diniz, dessa vez aí no comando técnico do Vasco, então, o que encorpa ainda mais a CBF a fazer essa atitude. Agora, o Flamengo tem que confirmar o título hoje. Senão vai prejudicar a logística inteira, né? Vai prejudicar. Muita gente me perguntando também sobre a pré-temporada. Pedrão, a pré-temporada vai ser nos Estados Unidos, coisa e tal. A diretoria tem fortes indícios que fará nos Estados Unidos, mas aguarda o desfecho do Mundial de Clubes, do Intercontinental. Né? É mundial, de qualquer jeito é mundial. Vamos falar que não é, mas é. E aí o que acontece? O Flamengo pode entrar de férias após o Cruz Azul, após o Pirâmides, ou então só após o PSG. Tá? Então, tem essa situação aí que a diretoria do Flamengo está pontuando para definir as férias e aí para definir a pré-temporada, porque vai ser tudo corrido. Dia 25 de janeiro já tem jogo do Brasileiro, em função da Copa do Mundo, que vai ser com 48 seleções. Naturalmente, mais datas foram dadas à FIFA para isso. Então, ano que vem vai ser corrido. Todo ano é corrido, mas ano que vem vai ser mais corrido ainda. Né? Para hoje, para a escalação de hoje, o Pedro continua fora, tá? Tá lá tratando a lesão na coxa. Ele é o único desfalque por contusão, enquanto o Plata volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na final da Libertadores. Inclusive, ele tem mais um jogo de suspensão Plata para cumprir, que será cumprido já na Recopa Sul-Americana em fevereiro, quando o Flamengo enfrentará a equipe do Lanús. Jogo de ida na Argentina, jogo de volta no Maracanã. Felipe Luiz deve mandar a campo o que tem de melhor para confirmar o título antecipado e começar a pensar no Intercontinental. E o atacante equatoriano briga por uma vaga no ataque do Flamengo. O Felipe gosta demais do jogador, apesar de ter perdido prestígio com o treinador em função das últimas atitudes em campo, extracampo, né? Que acaba impactando dentro de campo também. E aí o treinador, naturalmente, ele precisa tomar algum tipo de atitude. Outra expectativa fica em torno do zagueiro Léo Ortiz, que já está um bom tempo sem jogar, mais de um mês. A última aparição dele foi no dia 29 de novembro, contra o Racing, na Argentina. A final da Libertadores completou um mês sem atuar. Ele voltou a treinar com o elenco na semana passada para ficar à disposição da decisão contra o Palmeiras, mas foi apenas para o banco de reservas. O herói do Tetra, Danilo, pôde ser mantido na equipe. Foi um baita acerto, né, do Felipe Luiz manter o Danilo e o Ortiz ser humilde e falar: olha, Felipe, prefiro ser Tetra, tô me recuperando, se precisar de mim tô aí, mas tá, lógico, é o treinador que escolhe, mas foi bem tranquilo ali em relação àquilo. A escalação do Flamengo. O Flamengo deve ter no gol Agustín Rossi, na lateral direita Varela, na esquerda Alexandro, zaga Danilo e Léo Pereira, deve ser mantida a zaga do Flamengo, a priori, vamos ver aí. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta,
Plata, Carrascal e Bruno Henrique. Tem a possibilidade de entrar o Luiz, não entrar o Plata, começar o Lino, Cebolinha, mas o time base do Flamengo é esse para esse confronto diante da equipe do Ceará. O Flamengo vai pegar uma retranca, um time em transição rápida, um time que fez gol de bola parada no primeiro turno no Flamengo, é verdade, uma falha do Rossi, né? Saindo do gol ali, catando borboleta, gol do Pedro Raul. Então tem que tomar cuidado com essa questão da bola parada, porque o Flamengo é forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Notan fez o gol aí, e outros gols também, mas fez esse na final da Copa Libertadores. O Flamengo precisa de uma vitória simples para ser campeão brasileiro. Se empatar ou perder, espera um tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Qualquer tropeço do Palmeiras, sendo empate ou derrota, o Flamengo confirma o título brasileiro na sua casa, no estádio do Maracanã, e vai apenas cumprir tabela diante da equipe do Mirassol. O Mirassol também que não disputa mais nada no brasileiro, já está classificado, mas eu não tenho a menor dúvida que vai querer ali carimbar a faixa do Flamengo. Os caras do Mirassol são muito profissionais, então o Flamengo precisa levar com o devido respeito o jogo de hoje, seriedade, já teve comemoração. Não tem, tá cansado de sábado? Não tá. Teve tempo para descansar, comemorou no domingo, descansou na segunda, descansou na terça, só vai jogar hoje, às 9h30 da noite. Então tem tempo para descansar. Tudo bem que treinou, mas é na medida do possível. E vambora, para não comprometer a logística do Intercontinental e confirmar o título, até porque o título ainda não é nosso. Né? Um hecatombe tira o título do Flamengo, mas ele ainda não é nosso. Né? Com contrato até o final do ano de 2026, José Boto fica no Flamengo, Pedrão? Pois é, vínculo prevê rescisão sem multa para ambas as partes, mas a ideia inicial é pela continuidade do diretor técnico, informa Emanuele Ribeiro e Luiz Assado, GE. Globo, o diretor tem permanência garantida em contrato, mas o vínculo previa uma análise sobre o trabalho com a possibilidade de rescisão sem multa de ambas as partes. A análise, evidentemente, que é positiva, venceu a Libertadores, contratou jogadores que participaram ativamente dessa conquista, lógico, teve erros, e todo trabalho vai ter erros, não existe um trabalho perfeito. Na montagem da zaga do Flamengo, ficou faltando um jogador. Tem a questão do Juninho também, que tudo bem que não custou muito caro, mas o treinador não gosta tanto dele, não deu tão certo assim. Entre outras situações a serem corrigidas a partir da próxima temporada, mas o trabalho é bom. Seja pelo resultado, seja pelo desempenho. Eu posso pescar aqui o Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes. O Flamengo venceu até bem o time inglês. Fez uma partida ali contra o Bayern de Munique, fez o possível, tudo bem que entregou a paçoca em saída de bola, mas é difícil qualquer equipe do mundo enfrentar o Bayern de Munique. Para mim, é uma das principais equipes que tem na Europa hoje. Então, ou seja, se houver interesse do português em sair ou do Flamengo em trocar de comando, basta isso ser comunicado. Não há nenhum impeditivo. Com o título da Libertadores e prestes a ser campeão brasileiro, cumprindo os principais objetivos da temporada, José Boto termina um ano em alta. A conversa com a diretoria deve seguir o caminho da valorização ao profissional. Nesse momento não há dúvidas sobre a continuidade, tanto que o planejamento para a próxima temporada já vem sendo tocado pelo próprio Boto, com mapeamento de mercado e estratégias em andamento para novos jogadores. Conmebol deseja realizar a final da Libertadores em outro continente. A entidade pode conseguir contratos vantajosos com a ideia. Nos Estados Unidos é um ótimo local na cidade de Miami, mas também Catar e Arábia Saudita já procuraram a Conmebol e demonstraram interesse para levar a final da competição. Segundo o Estadão e Marcel Rizzo, ainda bem que já definiram a próxima final para Montevidéu. 2027 não está definida oficialmente ainda, mas o Rio de Janeiro, Brasília, Assunção e tem uma outra cidade que não é no Brasil também, Santa Cruz de la Sierra, Santiago, não sei.
tem interesse. Buenos Aires, acho que é Buenos Aires. Interesse. La Plata, La Plata. Estado dos Estudiantes. Tem interesse também. Eu desejo que a final sempre permaneça no continente sul-americano. Mas não sou eu que defino isso, coitado de mim. Vamos ver aí qual vai ser a decisão da Conmebol. Agora se fala na realidade no Sebastián Villa, ex-jogador do Boca Juniors, atualmente defende o Independiente Rivadavia, foi campeão, inclusive, da Copa da Argentina, Copa da Liga da Argentina, segurando vaga na Libertadores da América, né? Ele teve informação, esqueci o nome do rapaz, trouxe informação. Mas, em contato com pessoas próximas, afirmaram que o atacante teria uma reunião com o Flamengo na próxima semana. No entanto, o rubro-negro negou. Uma fonte disse até que não sabe nem quem é o Sebastián Villa. Formou o Pablo Rafael Rua. Sabe nem quem é. E falando agora sobre o Gabriel Brazão, meus amigos, temos novidade na área aí, beleza? O Flamengo prepara uma investida para contratar o Gabriel Brazão do Santos. Saiu na madrugada, 2 horas da manhã, rapaz. Caê Mota e Letícia Marques. Goleiro do Santos é o preferido da diretoria para substituir Matheus Cunha, pessoal. Pois é, então o primeiro alvo definido no Flamengo de vez para a próxima temporada é o Gabriel Brazão, minha galera. Com peixe na luta contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas, o Flamengo aguarda o fim do Brasileiro para retomar as tratativas de clube para clube, mas confia no acerto. A diretoria do Flamengo está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos que fez uma excelente temporada, no meu ponto de vista, com o Santos, porque o Santos, né, a defesa não ajuda. Evidente, o fato da defesa não ajudar também faz com que ele, Gabriel Brazão, apareça mais, porque a bola chega na direção do gol do Santos sem nenhuma intervenção da defesa mais vezes, então a tendência é que o goleiro também apareça mais, mas também há de se reconhecer de que se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos já estaria rebaixado no meio do ano. O Flamengo chegou a um acordo com o goleiro, mas esbarrou na decisão dos santistas de não dar brecha para uma liberação. O Santos entende que está resguardado por uma multa rescisória impagável, né, no mercado doméstico, e não pensa em desfazer do jogador. A percepção é que, caso o Santos não fique na Série A, há maior debate dos valores. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos do Brazão, enquanto os outros 40% estão com a equipe da Inter de Milão. O sinal positivo dado pelo goleiro para os valores apresentados no meio do ano, quando o Flamengo buscou um nome até mesmo para permitir a liberação imediata do Matheus Cunha para o Cruzeiro, que não pôde acontecer porque o Brazão não veio, reforça o otimismo dos cariocas para acertar com o jogador. O Flamengo não tem pressa para negociar o Santos, até por entender a prioridade de ambos nessa semana. A prioridade hoje, no caso, é o jogo diante da equipe do Ceará. E a prioridade do Santos é não cair para a primeira divisão. Tem aí o Cambeses também por fora, como eu disse, mas tá o Gabriel Brazão, é o primeiro nome aí a vazar para a imprensa de jogadores que o Flamengo quer contratar e já prepara uma investida, né? Já está tentando contratar, contratando aí. Lógico que não está contratado ainda, assinado, mas aí para a próxima temporada. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.